Bom dia, minhas potências criadoras. Bom dia, uma boa segunda-feira, dia 6 para nós. Estou muito feliz da gente ter chegado até aqui. Faltam 2 dias para o final do caminho. O final eu digo em termos de encontros diários, mas com certeza a gente continua nessa conexão. Como sempre, vou fazer uma retrospectiva dos últimos dias, linkando com um pouco do que a gente vai conversar hoje, linkando com um pouco do que eu separei para a gente refletir em conjunto. Desde o dia primeiro até agora, a gente vem falando muito sobre processos de dentro para fora. Então, a gente começa a nossa jornada fazendo algumas reflexões sobre lugares de silêncio, de solidão, de poder ou ausência dele. A gente passa para a intuição, e é interessante que na playlist do YouTube do Caminho da Criação, o vídeo que tem mais visualizações é o da intuição, assim, expressivamente ele tem mais visualizações. E eu acho curioso como a intuição chama muita atenção das pessoas por parecer um aspecto metafísico, e a gente consegue entender como ela funciona, entender os mecanismos da intuição e incentivá-la a se colocar mais presente dentro das nossas vidas, dentro das nossas dinâmicas. Chegamos no dia 3, onde falamos da mãe, no dia 4, onde falamos do pai, no dia 5, onde começamos a falar sobre esse processo de saída de si. E eu acho que ontem foi um dia muito interessante. Quem não assistiu o vídeo, tá lá na playlist já. Eu recomendo que assistam, porque a gente conversou muito sobre esse processo de equilibrar algumas coisas, né? Muito no sentido de, nesse processo de estabelecer um fluxo de comunicação, de reconhecimento, de entrega, de doação com nós mesmos e com o outro, quais são as possibilidades de fazer isso, sem que uma essência seja perdida e sem que a gente caia em lugares extremos, tanto o extremo da doação quanto o extremo do egoísmo, né? E é curioso como ontem eu não pensei, não lembrei dessa palavra egoísmo como uma qualidade desse vício, né, em se isolar, mas hoje mais cedo, nas minhas meditações antes do caminho, isso me ocorreu de uma forma muito direta e eu achei interessante a gente trazer para cá. E chegamos hoje no dia 6, onde a gente vai falar sobre o que existe entre dar e receber. Então, ontem a gente já começou a falar muito disso, sobre as pontes, sobre dar carinho, receber carinho, sobre cuidar e ser cuidado. Mas hoje eu vejo que esse espaço, ele ganha uma outra dinâmica, porque a gente começa a olhar para o receber de um ponto de vista que a gente geralmente não olha. A gente olha para o dar, mas para receber, às vezes, ele fica ali escondido. E como isso se relaciona com a energia feminina? Toda energia, ela precede uma troca, e toda troca precede um valor. Quando a gente se empenha só em um dos lados, a gente vive em desequilíbrio. E o feminino universal, ele pede para que nós saibamos receber na mesma medida em que nós nos doamos. Porque o feminino social foi colocado nesse lugar da doação, esse lugar do altruísmo, esse lugar da generosidade, esse lugar que está bem fixado arquetipicamente na Madre Teresa de Calcutá, na Virgem Maria, em mulheres que se doaram para a humanidade, que se doaram para o cumprimento de propósito de outra pessoa. Olha que interessante. São figuras arquetípicas onde o processo de dar, ele viabiliza o sucesso do propósito de outra pessoa, o cumprimento do karma de outra pessoa. E quantas vezes, né, nos meus atendimentos de tarô, eu não me deparo com pessoas que vivem, não é necessariamente para agradar, porque não tem só a ver com agradar, mas que vivem para apoiar o outro em suas caminhadas. E por mais que não tenha nada de errado nisso, em você se colocar como uma pessoa facilitadora de outras caminhadas, é muito perigoso a gente cair nesse lugar de quem só ajuda, e quem não olha para si, quem não olha para o seu próprio propósito, quem não se alinha com as suas próprias verdades, os seus próprios desejos. E eu acho que toda essa
reflexão é importante para a gente abrir o dia 6, não só porque o 6, a numerologia do 6, é uma numerologia que fala de trocas a nível familiar, que fala de uma relação com saúde física, que são outras coisas que a gente vai trazer, mas porque o chakra de trabalho hoje é o chakra cardíaco ou o plexo solar. E o plexo solar, ele fala muito sobre essa capacidade de estabelecer uma relação saudável com tudo que é trocado e parte do coração. E aí eu acho que são algumas reflexões importantes para a gente começar esse nosso dia. E se ontem, para quem assistiu a aula de ontem, se ontem a gente esvaziou, lidou com o vazio de começar a construir pontes, de começar a sair de si, hoje a gente vai encher um pouquinho. Hoje a gente vai buscar esse transbordamento através da capacidade de receber. E quando eu fui conversando com você sobre os impactos do caminho da criação, né, eu acho que o conhecimento, a lucidez, a clareza são as principais chaves de acesso para a gente desbloquear muitas coisas internamente em nós, né? Então, eu sou muito contra processo de terapia holística onde você só recebe um diagnóstico, e aí fala, ai não, você vai lidar, vai tratar o medo de ficar sozinha. E aí vai lá e te passa um óleo essencial, um floral, mas não conversa contigo, não progride dentro disso, porque a fala tem um papel importante no processo de consciência. E quando eu estava falando do caminho da criação para vocês, antes da gente começar, eu falei muito da gente conseguir olhar para aspectos viciosos ou desequilibrados das nossas rotinas, como insônia, falta de criatividade, falta de libido e várias outras coisas, e olhar para isso a partir da perspectiva do eu tenho consciência do processo, consciência do que está acontecendo, consciência dos impactos que isso tem, e a partir dessa consciência eu me reconheço como uma pessoa capaz ou de buscar uma solução externa ou de encabeçar a minha própria solução. E o vício do dia 6 é a compulsão. Por quê? Quando a gente está com o eixo entre dar e receber totalmente desequilibrado, ou pelo menos minimamente desequilibrado, a gente entra em processos de acumulação de coisas, a gente falou bastante disso ontem, de acumulação, mas de uma supernutrição de coisas, né? A gente começa a se supernutrir de elementos externos, a gente começa a se dar aquilo que a gente não consegue receber ou não consegue perceber que recebeu de outros lugares. Então, a gente começa a falar de aspectos compulsivos aqui relacionados ao desequilíbrio do feminino. E a nossa reflexão de abertura é uma reflexão que eu coloco muito nos nossos atendimentos, nos nossos espaços de conversa, na nossa comunidade, e eu tenho sido contemplada com muitos atendimentos, onde eu começo a conversar com pessoas que me falam, eu tenho dificuldade de me abrir para relacionamentos amorosos, eu não sei se eu estou pronta para viver um relacionamento amoroso, eu não me sinto pronta para me abrir para ser amada por alguém. E a nossa primeira reflexão é essa: estou aberto a receber o mesmo amor que eu dou às pessoas? Porque a gente vive nessa ditadura do dar, então a gente tem que se doar 302%, é a era da super entrega. Então, para ser reconhecido no mercado de trabalho, eu preciso entregar as minhas habilidades. Para eu ser reconhecido nos meus relacionamentos, eu preciso super entregar as minhas capacidades, super entregar o valor que eu tenho para o outro. A gente falou isso muito no dia 3, quando a gente falou da relação com o feminino universal, com a mãe, esse lugar materno padrão, a expectativa materna que existe da superentrega. A gente falou muito disso, mas pouco se fala sobre aprender a receber. E se nós aprendemos a dar amor, a dar afeto e a dar carinho, a gente precisa aprender a receber também. E é um aprendizado que poucas pessoas têm, né? Eu acho que é difícil você encontrar um lar hoje onde os pais se preocupem com o aprendizado do receber. Se preocupam com o aprendizado de dividir para não criarem crianças egoístas, muito associada ao caminho do dia 5 da jornada, do caminho, onde a gente falou sobre divisão ontem, sobre compartilhamento, sobre conexões, mas sobre saber receber, é difícil a gente encontrar um lugar de formação de educação que saiba nos preparar para receber as coisas, né? E receber, desde receber notícias, receber informações, receber cuidado, receber afeto, receber críticas.
nós vivemos num período onde existe um despreparo muito grande para receber as coisas, né? A gente está muito preocupado em dar, em ser visto, em ser útil, mas em receber talvez nem tanto. E uma das reflexões que surgiram para mim no processo de trazer essa pauta, de falar sobre receber, é associado ao significado do meu nome, Amanda. E eu acho que meus pais não imaginaram isso, eles não sabiam disso. Eles sabiam o significado, mas acho que eles não olharam, não interpretaram por esse aspecto. Mas Amanda é um nome que vem do latim, que significa aquela que é digna de dar e receber amor. E eu acho esse significado interessante, porque fala sobre ser digno. Aquela que é digno, aquele que é digno de dar e receber amor, de amar e ser amada. Digno. Será que existem momentos onde nós nos sentimos verdadeiramente dignos de receber algo? Digno no sentido de dignidade, de será que eu consigo valorizar a minha dignidade ao ponto de me abrir para receber exatamente aquilo? Não que eu acredito que eu mereço, porque a crença, às vezes, ela leva a gente para um lugar de subvalor, mas aquilo do qual eu sou digna de receber. Será que a gente já sentiu digno de receber alguma coisa? Esse é um lugar interessante para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar a trazer esses pontos, e sintam-se livres para conversar comigo no chat também, e a gente ir intercalando as nossas experiências. Bom, receber é um processo de se nutrir, de se permitir escolher o que cabe para a sua fome material ou emocional. E é muito interessante que no dia 6 a gente fala de fome, do que alimenta nossas expectativas e nossas necessidades afetivas. E para trazer a simbologia dos 6, eu separei algumas coisas para a gente pensar nesse sentido, a partir dos arcanos menores 6 do tarô. Que eu sempre, quando eles aparecem nas nossas leituras, eu falo sobre esse paradigma do entre dar e receber, do dar e receber, né? Das trocas que a gente faz com a gente mesmo. E é curioso ver a forma como os 6 eles interagem entre si. Se no 6 de copas de água, a gente tem essa possibilidade de troca a nível afetivo, a nível emocional, não só com nós mesmos, mas com aqueles que vieram antes, a partir do sentimento de nostalgia, recebendo carinho, recebendo calor, amor dos nossos familiares, principalmente das energias femininas que estão associadas à nossa ancestralidade. Se no 6 de copas a gente se abre para receber esse fluxo de carinho, de afeto, né? E literalmente a carta é alguém entregando algo a outra pessoa, alguém dando e outra pessoa recebendo algumas coisas. E de forma geral, os 6, eles trazem essa simbologia, né? Da troca que existe entre o mais velho e o mais novo, entre o que veio antes e o que veio depois, entre uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha, o sentimento de nostalgia, um elo passado que é cumprido. No 6 de ouros, que para mim é a carta que mais personifica o movimento do dar e receber, nós temos essa troca a nível material, uma distribuição justa de valor, uma distribuição justa de perspectiva, tanto que a pessoa, a figura central, ela carrega até uma balança para garantir que tudo que for distribuído vai ser distribuído de uma forma justa. Quando a gente fala de dar e receber, a partir da perspectiva do feminino, a gente fala da justiça, do papel da justiça, e não da justiça que é cega, como a sociedade ocidental colocou, mas de uma justiça que visualiza as injustiças e se prepara para repará-las de maneira eficiente. Eu acho que essa noção de justiça distributiva ela é importante para a gente entender como a gente se alimenta das coisas, onde a gente busca receber os nossos estímulos, o quanto a gente valoriza a nossa fome, a nossa vontade de ser nutridos, né? Do que eu quero ser nutrida, de que eu tenho fome nesse momento, o que eu preciso receber para me preencher emocional, material e espiritualmente. Então, são algumas reflexões aí para a gente trazer para o dia de hoje.
No 6 de espadas, a gente começa a dar, né? Tem um dar muito grande, que é o dar espaço para que outras coisas fluam. E no 6 de paus, a gente começa a receber os louros da fama. A gente começa a receber visibilidade. A gente começa a receber reconhecimento. Então, o quanto eu me abro também para receber o reconhecimento do meu trabalho, para colher os louros, os frutos, para valorizar o meu sucesso. Então, eu conheço muitas pessoas que vivem o desequilíbrio de energia feminina e que não conseguem se reconhecer no próprio sucesso. E esse é um ponto também para a gente conversar, o quanto a gente consegue receber aí o reconhecimento, esse lugar público da visibilidade, de ter executado um bom trabalho, de ter se doado de forma integral para algo e conseguir fazer voltar, né, fazer valer essa energia do que você doou para um espaço de troca. Então, eu vejo muito a numerologia do 6 como algo que é transversal a esse movimento do dar e receber. Como estamos até aqui, gente? Tudo tranquilo? Todo mundo refletindo aí sobre os aspectos de receptividade e a relação com o feminino. Podem ir trocando comigo caso surja alguma dúvida, caso fique nebuloso em algum momento. E o que o feminino tem a ver com a fome do mundo? Quem alimenta, e aí a gente fala de um lugar de nutrição que o feminino tem, né? Quando a gente fala do feminino primordial, que a gente traz a figura da mãe, a mãe tem um aspecto nutritivo, é a primeira fonte de alimento da criança, né? E é a primeira e a única durante muito tempo, é a força nutriz, né? Muitas pessoas colocam como a força nutriz. Então, o feminino dá, ele alimenta, ele constrói um espaço onde a fome é saciada, de saciedade. Mas quem alimenta o outro, quem nutre o outro, precisa se nutrir de forma dobrada. E não simplesmente comer, precisa saber do que está sendo nutrido, precisa escolher bem os elementos que vão fazer parte dessa saciedade da fome a nível material, a nível emocional, e não só fome no sentido prático, mas também, né, o quanto temos nos preocupado com o que entra dentro, né, do nosso espectro do chakra cardíaco, como que a gente vê esse caminho, a gente falou do chakra laríngeo no dia 3, mas como que a gente enxerga essa passagem do que vem de fora para dentro, como eu alimento, como eu faço a digestão desses processos todos, né? E aí eu acho interessante que a nutrição ela passa por boas referências. E aí a gente vem numa terceira reflexão nossa hoje. Nós temos nos preocupado em nutrir a nossa vida de boas referências. A gente tem oferecido o melhor para o nosso corpo, mente e espírito. A gente tem aberto a receber uma nutrição do ponto de vista externo, do ponto de vista das amizades, dos relacionamentos. A gente falou muito sobre a conexão, que receber o amor tem a ver com ser nutrido de amor, com ser alimentado de amor, com não só praticar a saciedade, de recebermos algo que vai saciar a nossa fome de afeto, de cuidado, de carinho, mas também que vai transbordar de uma perspectiva equilibrada, porque o número 6 fala muito de vícios. A gente tem que lembrar que para a numerologia e para o tarô, o 6 representa o arcano 6, os enamorados, e o arcano 15, o diabo. A gente está falando de aspectos muito duais, principalmente no arcano 15, a relação que o diabo tem com o equilíbrio entre vício e virtude, entre dar e receber. Então, a gente fala do diabo, dessa figura que carrega um estigma, né? Principalmente para quem não tem contato nenhum com simbologia, com ocultismo, vai olhar para o diabo e falar, ai, credo, não pode ser uma coisa boa. Mas, pelo contrário, o diabo ensina a gente que o lugar do equilíbrio é o lugar do meio entre vício e virtude. Uma pessoa excessivamente virtuosa tem o mesmo valor que uma pessoa excessivamente viciosa, que são pessoas que não conseguem equilibrar as duas faces da humanidade, não conseguem equilibrar o lugar positivo e negativo em termos de polaridade que todos nós temos dentro de nós mesmos. E aí o feminino e a fome do mundo entram nisso. A gente não pode se subnutrir, ou seja, receber menos do que nós precisamos para nos sentirmos satisfeitos, saciados, e nem nos supernutrir,
causando um lugar de acumulação, de compulsão. E as compulsões, e aí a gente está falando de nutrição, então, do ponto de vista das compulsões alimentares, vem nesse lugar de saciar uma fome que não passa. O problema não é o excesso da comida, o problema é lidar com a fome. Não é comer, não é sobre comer demais, é sobre sentir fome o tempo todo. E sobre comer mesmo quando não se está com fome. Sobre se nutrir mesmo quando aquele nutriente não é necessário para o seu corpo, mente e espírito. E aí, quando eu pergunto para vocês se vocês têm se nutrido de boas referências, é nesse paradigma da subnutrição e da supernutrição. Eu tenho buscado conhecimento de uma forma a satisfazer a minha fome por conhecimento. Eu tenho buscado carinho, buscado um afeto de forma a satisfazer esse lugar, porque todos somos dignos, a gente falou de dignidade. Todos somos dignos de receber esse amor, mas eu tenho buscado o amor que vai nutrir a minha existência. Eu sei que amor é esse, eu conheço ele. Eu tenho dimensão de que amor é esse que vai nutrir a minha existência, que vai saciar a minha fome de amor. E aí o exercício para hoje, aí pode ser eu recomendo que seja um exercício escrito, é nós listarmos tudo que nós queremos receber. O que eu quero receber do mundo, da vida, do universo, das pessoas, dos meus companheiros, do meu trabalho, do meu marido, dos meus amigos, da minha comunidade religiosa, o que eu quero receber. Não é o que eu vou receber, não é o que eu posso receber, é o que eu quero receber. O que eu preciso receber dessas pessoas? O que eu preciso receber dessas situações? Porque um feminino que só doa, que só alimenta, que só nutre, e não é nutrido duplamente, e não é satisfeito plenamente, é um feminino em desequilíbrio. É um feminino que não consegue olhar para a sua saúde física, que não consegue cuidar da saúde como forma de amor ao próprio corpo, à própria mente, ao próprio espírito, que cuida de si pela pressão do cuidado, mas não pela necessidade do cuidado. E aí a gente começa a entrar em camadas profundas, né? Eu cuido de mim porque é uma rotina, ou eu cuido de mim porque eu verdadeiramente acredito que eu sou digno de receber cuidado? E aí a gente vai girando esse entendimento. E é justamente isso que o Vinícius colocou aqui no chat agora, que a gente não se sabe se entregar para o amor, para as boas referências, se doar é necessário. E é o que a gente falou bem no comecinho. A gente não, a vida é feita de trocas. Para a gente receber, a gente precisa de dar, e para a gente dar, a gente precisa de saber receber. Mas o excesso de doação tem a ver com uma energia feminina em desequilíbrio, né? Com esse paradigma, esse entendimento de que o feminino ele só alimenta, né? Ele nunca é alimentado, ele nunca é cuidado, ele nunca é nutrido, ele nunca é cevado, ele não faz parte de um plano de cuidado extensivo de quem é digno de receber. E é exatamente isso. Se entregar para boas referências é o caminho de aprender a receber. Se entregar para bons processos de nutrição é o caminho de aprender a receber. É o caminho de equilíbrio do chakra cardíaco, do plexo solar. E aí, quando eu sugiro a vocês, né? Eu incentivo vocês a pensarem o que vocês querem receber, o que vocês se sentem aptos, e não só aptos do ponto de vista de capazes, né? Porque esse senso de capacidade, ele engana, ele distorce. Mas é o que vocês, de fato, necessitam de receber para se sentirem plenos e satisfeitos, a gente começa a olhar para as coisas de uma outra maneira. Porque aí toda a oferta, ela vem travestida, ela vem ali com elementos, ela vem embebida nessa reflexão de o que essa pessoa está me oferecendo é o que eu quero receber? E mesmo que não seja o que eu quero, eu estou disposta a aprender com o que aquela pessoa quer me entregar, com a forma como ela quer me entregar aquela doação, a forma como ela quer entregar aquele sentimento, aquele propósito, né? E aí sobre várias camadas. E isso me faz lembrar muito de esse negócio que estourou aí nos últimos tempos, que fala sobre psicologia comportamental, que são acho que são cinco linguagens do amor, né?
E eu falei com vocês ontem sobre o perigo dos rótulos, né? O quanto algumas rotulações elas inibem a gente de explorar o nosso potencial pleno. E essa é a crítica que eu faço às 5 linguagens do amor. Eu acho que o amor, ele tem milhares de linguagens universais e milhares de linguagens individuais. A forma como a gente dá, nem sempre, ou quase nunca, é a forma como a gente recebe. E não é porque a gente recebe na mesma linguagem que aquilo não é digno de ser recebido, pelo contrário. Existe um trabalho de tradução no caminho entre dar e receber. Eu preciso traduzir o que aquilo representa na vida do outro. O que aquele gesto de dar, o que ele me oferece, representa para ele. E aí é aquele negócio, né, aquela reflexão. Se uma pessoa tem R$ 10 e ela te dá esses R$ 10, e outra tem 100 e te dá os mesmos R$ 10, em termos de valor, e aí a gente está falando do 6 de ouros todinha. Inclusive, eu uso essa analogia quando eu vou falar dos 6 de ouros nos meus atendimentos. Em termos de valor, você recebe a mesma coisa, os R$ 10. Mas quem te deu mais era quem abriu mão de mais, que foi a pessoa que só tinha aquilo que ela te deu. Ela só tinha aquele universo valorativo, né? E que para ela era o todo, para ela era muito, para ela era o suficiente. Enquanto a outra pessoa, ela deu uma parte, ela deu um fragmento de algo que era mais rico, algo que era mais repleto de elementos, né? Não necessariamente significados, que é a palavra que me veio à cabeça, mas de elementos. Um valor é maior ou menor em detrimento do outro? Não. Mas eles dizem muito mais a respeito de quem doa. E eu acho que esse é o valor de quem recebe. É valorizar o quanto custou para aquela pessoa te dar o que ela deu. Para além do custo físico, e aqui a gente usou o exemplo de dinheiro, para além do valor, o quanto foi custoso, o quanto foi trabalhoso, o quanto foi oneroso, de quantas concessões essa pessoa precisou fazer para que ela te entregasse aquele mesmo valor que uma outra pessoa, uma outra situação ou um outro lugar te entregou. E aí eu gosto de trazer essa analogia para a gente pensar que o valor das coisas não é um valor absoluto, é um valor relativo. E receber é um processo de valorizar esse lugar relativo que a troca tem, esse lugar dispersivo que a troca tem. Então, o quanto temos nos aberto para receber as coisas, esse é um primeiro ponto, o que nós de fato queremos receber e o quanto para a pessoa que me doa vale o que ela tem me entregado. O quão valoroso é esse objeto, essa energia de troca. E aí a gente parte para uma outra parte do entendimento do nosso dia 6, que é o entendimento do cuidado. Quando eu falei com vocês dos 6, os arcanos menores, a gente tem, principalmente no 6 de copas, uma perspectiva de muito cuidado. E o naipe de copas é um naipe que fala muito de saúde física. E eu evito falar de lugares muito padrões para falar de saúde física, de expectativas de saúde física, porque eu sei o quanto alguns corpos são massacrados com pressões estéticas. Mas quando a gente fala de cuidado com a saúde, a gente fala de nutrição também. O quanto eu tenho estabelecido cuidados preventivos com a minha saúde. O quanto eu tenho olhado para o meu sono, para a minha alimentação, para a minha ingestão de água, para a atividade física, como uma forma de prevenir não apenas lugares desconfortáveis socialmente, né, prevenir um acesso que possa ser desconfortável, e aí do ponto de vista individual, cada um sabe o que é desconfortável para si, mas o quanto eu me cuido para ter uma vida melhor, o quanto eu me nutro para que a minha vida ela seja mais saudável, para que ela seja vivida de uma forma plena, em pleno uso das minhas capacidades. O quanto eu recebo cuidados para validar esse processo de saúde, esse processo de plenitude do ponto de vista do equilíbrio saudável. E aí a gente fala de receber amor, de dar amor, a gente fala da fome do mundo, das compulsões, dessa força nutriz, e a gente fala de saúde. E o nosso dia 6, ele é um dia curto de reflexões, porque ele é um incentivo à prática. A partir do exercício que eu propus, do que eu quero receber, é o exercício do o que eu estou disposto a dar para receber o que eu quero receber.
o quanto eu estou disposto a me organizar, a organizar a minha rotina, organizar a minha vida, para que eu receba uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida saudável. O que eu preciso doar para essa rotina, para essa organização, para essa estrutura de vida, de dia, de semana, de mês, de trabalho, para que eu consiga receber essa bonança, essa fartura, essa nutrição plena. E aí os rituais de hoje podem ser feitos com calêndula, principalmente o escalda-pés, num sentido de autocuidado mesmo, de ativar aqui as terminações nervosas da planta do pé, que respondem até a pontinha da orelha, fazendo massagens em sentido circular, acolhendo esse corpo, acolhendo esse chakra cardíaco, esse plexo solar, esse lugar de digestão energética, esse lugar de transformação energética, esse grande filtro que nós temos, e rituais com canela, porque a gente está vivendo a fase final de transição da lua crescente para a lua cheia, que começa, eu acho que amanhã, no final da noite. Vou passar direitinho os detalhes para vocês no grupo, junto com links de outros rituais da canela que eu fiz no passado. Mas a principal reflexão de hoje é o que eu quero receber, o que eu preciso receber, como eu preciso me nutrir e do que eu preciso me nutrir. E a gente passa para o dia 7, que é um dia mais intenso, onde a gente de fato começa a se encher nesse dia de amanhã, entendendo que a gente precisa transformar para dar e receber o que nós queremos dar e receber de fato. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transmutar. E é interessante que o chakra cardíaco é o chakra da transmutação. As coisas só se transformam quando elas são internalizadas a partir do ponto de vista do coração. E o feminino universal ensina a gente isso. Ensina que esse lugar da transformação é um lugar muito menos frontal e muito mais cardíaco. E eu sei que segunda-feira é um dia povoado de muitas demandas, por isso nosso encontro hoje é mais curtinho para todos. Espero que vocês consigam revisitar esse lugar da receptividade, da nutrição e da satisfação. Depois me contem as reflexões que surgirem a partir do que vocês querem e precisam receber, da vida, do universo, do outro, do trabalho, do reconhecimento, da espiritualidade, e vamos construir essa trama da transmutação, da transfiguração, para chegarmos no dia 7 cheios, repletos de coisas para transformar, repleto de coisas triviais para a gente transformar, através desse processo alquímico do conhecimento, da busca por conhecimento, da busca por referências em ouro puro. O final do caminho da criação é a gente conseguindo transformar esses lugares desconfortáveis em um lugar nobre, em um lugar digno para todos nós. Pessoal, um beijo, uma excelente segunda-feira para vocês. Fico ativa lá no grupo o dia todo para tirar dúvidas de vocês, para a gente conseguir conversar com mais calma, ao longo do dia, com a consciência mais desperta. Como o Vinícius colocou no chat, a intenção entra muito nisso. Se eu intenciono o que eu recebo, não somente pela lei da atração, mas quando eu intenciono o que eu quero receber, eu estou mais apto a identificar quando essa proposta se aproxima de mim, porque eu olho para ela com os olhos do coração, os olhos atentos do inconsciente, que às vezes a visão material ela não consegue diferenciar, ela não consegue discernir. Se cuidem, nutram os corpos de vocês de bons nutrientes, de nutrientes que estimulem o corpo, a mente e o espírito de vocês a funcionarem de forma plena. E eu vejo vocês amanhã. Um beijo para todo mundo.